Paz do Senhor a todos. Hoje trago uma palavra para partilhar com vocês. Espero que seja uma bênção na vossa vida. Pronto, sempre vem, Deus sempre dá um versículo, né? Para partilhar com vocês e espero que esteja tudo bem com vocês. Antes de começar, eu vou orar. Pai amado, antes de mais nada, eu peço perdão pelos meus pecados, por pensamentos e ações e atitudes. Agradecer, Senhor, por estar aqui mais uma vez. Que o Espírito Santo possa me guiar para que eu possa falar somente de acordo com a tua vontade, Senhor. Que essa palavra possa tocar nos corações, abrir os olhos de entendimento, levar ao arrependimento também. Eu te peço no nome de Jesus. Por favor, que mais almas sejam alcançadas somente para glorificar o teu nome. Eu te peço no nome de Jesus. Amém. Então eu vou ler Ezequiel 18, de verso 20 a 32. Pronto, se der, eu leio até 32. Que o tema é sobre a responsabilidade pelo pecado individual. A alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará na iniquidade do pai, nem o pai levará na iniquidade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a impiedade do ímpio cairá sobre ele. Mas se o ímpio se converter de todos os pecados que cometeu e guardar todos os meus estatutos e proceder com retidão e justiça, certamente viverá, não morrerá. De todas as transgressões que cometeu, não haverá lembranças contra ele. Pela justiça que praticou, viverá. Desejaria eu, de qualquer maneira, a morte do ímpio, diz o Senhor Deus. Não deseja antes que se converta dos seus caminhos e viva. Mas, desviando-se o justo da sua justiça e cometendo a iniquidade, fazendo conforme todas as abominações que faz o ímpio, porventura viverá? Porventura viverá? Essa é uma pergunta. De todas a justiça que tiver feito, não se fará memória. Na sua transgressão com que transgrediu, e no seu pecado com que pecou, neles morrerá. Dizeis, porém, o caminho do Senhor não é direito? Ouvi agora, ó casa de Israel, porventura não é o meu caminho direito? Uma pergunta. Não são os vossos caminhos tortuosos? Desviando-se o justo da sua justiça e cometendo a iniquidade, morrerá por ela. Na iniquidade que cometeu, morrerá. Mas convertendo-se o ímpio da impiedade que cometeu, a procedendo com retidão e justiça, conservará esta sua alma em vida. Pois que reconsidere Pois que reconsidera e que se converte de todas as suas transgressões que cometeu, certamente viverá, não morrerá. Contudo, Deus diz a Ezequiel, contudo diz a casa de Israel, o caminho do Senhor não é direito. Porventura, não são direito os meus caminhos, ou a casa de Israel? Uma pergunta. Não são tortuosos os vossos caminhos? Portanto, eu vos julgarei cada um conforme os seus caminhos, ó casa de Israel. Diz o Senhor Deus: tornai-vos, convertei-vos de toda a vossa transgressões e iniquidade, não vos servirá de tropeço. Lançai de vós as vossas transgressões com que transgrediste, e fazei-vos um coração novo e um espírito novo. Pois por que razão morrereis, ó casa de Israel? Porque não tenho prazer na morte do que morre, diz o Senhor Deus. Convertai-vos, pois, e vive. Então, o que eu partilho aqui hoje é a responsabilidade pelo pecado é individual, cada um vai responder pelo seu próprio pecado, porque na casa de Israel, na Israel, eles estavam a usar, a ver aquele provérbio entre Israel e o povo de Israel que estava a dizer assim, que os filhos estão a sofrer por causa do pecado dos pais. Mas não é isso que Deus deixou claro, não é nada disso. Dependendo das nossas escolhas que a gente faz na nossa vida, se a gente andar no mesmo caminho que os pais, por exemplo, os pais que pecaram, porque aqui diz no versículo, porque eu não li essa parte, que diz assim: eh, espera, está aqui, por exemplo. Oprimir o pobre necessitado e praticar roubos, não tornar penhor e levantar os seus olhos para os ídolos e cometer abominação. Por exemplo, os pais praticavam isso, né? Oprimir os necessitados, roubava, no tornar do penhor a levantar os seus olhos para os ídolos e também a levantar os seus olhos para os ídolos, cometer abominação e emprestar com usura e receber demais, porventura viverá? Não, não viverá. Se um filho tem um pai que pratica isso, essas abominações, e ele se não seguir o mesmo caminho, claro que não vai morrer, né? Porque não vai morrer, porque ele não seguiu o mau exemplo que o pai fazia. Então, ele viverá, porque não andou no caminho das transgressões do pai. Porque como é que podem dizer que o filho vai herdar?
vai sofrer, vai amaldiçoado também por causa que o pai pecou, por causa do pecado do pai. Não, se o filho não escolher o mesmo caminho do pai, claro que ele vai viver, porque ele diz assim: o ímpio que se converter de todos os pecados que cometeu e guardar todos os meus estatutos e proceder com retidão e justiça, certamente viverá, não morrerá. É isso que a palavra de Deus diz. Então, isso porque havia esse provérbio que os filhos estão a sofrer por causa do pecado dos pais. Não. E depende das nossas escolhas que a gente vai fazer. Se a gente andar no caminho do Senhor, claro que nós vamos herdar, vamos viver. Não, claro, porque tem uma punição, né? Se a gente, dependendo das nossas ações, se a gente não se arrepender dos nossos pecados e andar no caminho, no mau caminho, do caminho da maldade, praticar injustiça, não praticar misericórdia e não se arrepender do seu pecado, claro que a alma morrerá, que essa alma morrerá. Por isso é que Deus disse a Ezequiel para dizer isso ao povo, que ele não se, que Deus não é da vontade de Deus que a morte do ímpio, não é isso, Deus não se agrada com isso. Não é da vontade dele, quer que, por isso é que ele diz que nós devemos nos arrepender. Porque ele diz assim: lançai vós, Deus diz assim: lançai de vós todas as vossas transgressões com que transgrediste e fazei-vos um coração novo e um espírito novo. Pois por que razão morrereis, ó casa de Israel? Porque não tenho prazer na morte de que morre, diz o Senhor Deus. Convertei-vos, pois, e vivei. Deus não é um Deus vingativo, Ele é um Deus da graça, mas Ele quer que a gente se arrependa dos nossos pecados. Por exemplo, se nós não nos arrepender, claro que nós vamos colher consequências. Claro que vai ter consequências se a gente não se arrepender. Então, o povo de Israel, eles diziam que os filhos estavam. Pronto, desculpa interromper, desculpa, enganei. Havia aquele provérbio que eles diziam que os filhos estão a sofrer por causa dos pecados dos pais. Não, não é verdade. Se os filhos também praticarem os mesmos pecados que os seus antepassados faziam, claro que também vão arcar com as consequências. É isso. Então, Deus não é um Deus vingativo, por isso que ele diz que ele não se agrada quando com a morte do ímpio, não é da vontade dele que nenhum ímpio morra, não é isso. Mas ele dá sempre a oportunidade para nós nos arrepender. É isso que ele nos ensina. Para a gente se arrepender e converter sair dos maus caminhos e andar no caminho do Senhor. Andar na misericórdia, ser uma pessoa piedosa, justa, porque naquele tempo eles oprimiam os pobres, necessitados, praticavam roubos, depois não tornava o penhor e levantava os seus olhos para os ídolos, levantava os seus olhos, adoraram idólatras, oprimia os pobres, os necessitados, enganava também no dinheiro, cobrava juros, juros que não eram, pronto, jamais que não devia ser feito. Então, se um filho tem um pai assim, né, e não seguir esse exemplo, claro que ele não vai, não vai morrer, né? Espiritualmente não vai morrer, essa alma morrerá, não vai morrer, porque ele não arrependeu-se, não seguiu o mesmo exemplo do pai. Porque por isso é que Deus diz que a alma que pecar, essa morrerá. E os olhos não levará, depois diz, desculpa, e o filho não levará a iniquidade do pai, nem o pai levará a iniquidade do filho. E a justiça do justo ficará sobre ele, e a impiedade do ímpio cairá sobre ele. Aquele que é justo ficará sobre ele, não morrerá, mas essa alma viverá porque é justo. E aquele que foi uma pessoa no pecado, a justiça do justo se ficará sobre ele, e a impiedade do ímpio, aquele que for a impiedade do ímpio, cairá sobre ele. O seu pecado cairá sobre ele, terá consequência, porque o pecado leva à morte espiritual, a gente já sabe. Então, Deus não é um Deus vingativo. Deus ensina aqui 3 pontos que eu entendi: é que para nós praticarmos a misericórdia, a justiça, sermos justos e arrependemos dos nossos pecados. É isso que ele nos ensina aqui com a sua palavra. Por exemplo, uma pessoa que é justa, né? Andou no caminho do Senhor, conhece e se desviou do caminho do Senhor. Essa alma morrerá. Deus já não vai lembrar das boas obras que esse justo praticou. Ele vai morrer por causa do seu pecado. Aquele era justo e se desviou do caminho do Senhor e desviou do caminho do Senhor, e então, devido ao seu pecado, ele morrerá. E aquelas boas obras que ele praticou serão esquecidos. Mas o ímpio que se arrepender dos seus pecados e se converter dos seus maus caminhos, todo o mal que ele praticou será esquecido. E essa alma viverá. Ele tornará a viverá. Essa alma viverá porque se arrependeu, se converteu dos seus maus caminhos, se converteu ao Senhor, entregou a sua vida ao Senhor, e essa alma viverá. Mas aquele que era justo, praticava as boas obras e se desviou do caminho do Senhor, as boas obras serão esquecidas e ele morrerá por causa do seu pecado.
Então, porque aqui diz que eh, de- aqui está. Mas o ímpio, vou só para concluir, para vocês entenderem, mas se o ímpio se converter de todos os pecados que cometeu e guardar todos os meus estatutos e proceder com retidão e justiça, certamente viverá, não morrerá. De todas as transgressões que cometeu, não haverá lembranças contra ele. Pela justiça que praticou, viverá. Por causa da justiça que praticou, viverá. Desejaria eu, como ele diz, Deus não deseja, desejaria eu de qualquer maneira a morte do ímpio, diz o Senhor Deus. Não deseja antes que se converta dos seus caminhos e viva. Mas também diz: mas desviando-se o justo da sua justiça e cometendo a iniquidade, fazendo conforme todas as abominações que faz o ímpio, porventura viverá de todas a justiça que teve feito, não se fará memória. Na sua transgressão com que se agrediu e no seu pecado com que pecou, ele nele morrerá. Aquilo que ele fez de bem, o justo que se desviou, né? Fazendo conforme todas as abominações que um ímpio faz, porventura viverá, não. Não, Deus diz, porventura viverá, uma pergunta. De toda a justiça que ele teve feito, não se fará mais na memória, mas na sua transgressão com que transgrediu o seu pecado, com que pecou, vai morrer por causa do seu pecado, porque o pecado leva à morte espiritual, como eu disse. Então é essa palavra que eu quero deixar aqui, que nós vamos responder por nossos próprios pecado individual, cada um. Ninguém vai pagar pelo pecado, apesar que nós sabemos que em Êxodo fala que, que o filho vai herdar não sei o quê, a maldição de terceira e quarta geração, mas não claro que não estou a ignorar aquilo que está escrito, mas claro que se o filho escolheu não andar no mesmo mau caminho que o pai andou e andar no caminho do Senhor, não, ele claro que ele vai viver, mas é o que Deus nos ensina aqui que tudo tem uma consequência. Se a gente andar no pecado, a gente morrerá, porque o pecado leva à morte. Mas se a gente andar no caminho do Senhor, se converter dos nossos maus caminhos, sermos uma pessoa justa, misericordiosa e arrependemos dos nossos pecados, claro que essa alma viverá. Então, as nossas ações, as nossas atitudes, as nossas escolhas é que vai decidir se a gente vai viver ou vai morrer, se a gente vai obedecer os mandamentos de Deus ou andar no caminho do Senhor, dependendo das nossas escolhas, porque Deus nos dá o livre-arbítrio. Se a gente o que é que a gente quer, se quer ser uma pessoa idólatra, ou andar no mau caminho, ou andar no caminho do Senhor. A escolha está na mão de cada um de nós. Então não tem isso de que os filhos pagam, está a sofrer por causa, não, está a sofrer por causa do pecado. Não é desculpa que vamos dar para os nossos pecados. O filho, porque o pai pecou, o filho também vai pecar, ou porque o pai pecou, o filho tá a sofrer por causa do pecado dos pais. Não, é por causa da escolha que o filho fez. Se o filho escolheu andar no mau caminho que o pai cometeu, claro que vai ter consequência, claro que essa alma morrerá. Mas se o filho não seguir o mesmo exemplo que o pai fez, ou se o pai era ladrão, se o pai era ladrão, ou uma pessoa injusta, ou adorava ídolos, ou oprimia os pobres, se não seguir o mesmo caminho, claro que se o pai e se o filho não seguir o mesmo caminho do pai, claro que ele não vai morrer, mas cada um vai responder por si. Se o pai pecou, claro que o pai vai responder pelo seu pecado, essa alma morrerá. Mas se o filho se converteu dos seus maus caminhos, andou no caminho do Senhor, não vai herdar nada disso do pai. Porquê? Porque ele andou no caminho do Senhor. Por isso não tem como dizer que o filho está a sofrer por causa do pai. Se o filho não andar no bom caminho, claro que não vai morrer. Mas se andar no caminho do Senhor, não, desculpa, se o filho não andar no mau caminho, claro que não vai morrer, é isso mesmo, está certo. Mas se andar no caminho do Senhor, essa alma viverá. Então é isso. Não vou mais prolongar, eu penso que vocês entenderam. E eu espero que essa palavra possa ter falado aos vossos corações, que cada um vai responder pelos seus pecados, pelas nossas ações, pelas nossas atitudes. Não tem nada a ver com a que vai herdar dos pais, não. Dependendo das escolhas que a gente vai fazer na nossa vida, se a gente andar no caminho do Senhor ou no caminho da maldade. Então é isso, que Deus vos abençoe, espero que vocês tenham entendido e que tenham um bom dia na companhia do nosso Senhor Jesus Cristo.